Olá galera, tudo bem? Então vamos lá, para esse bloco para concluir aí a etapa de geometria espacial, a sequência que nós temos pela frente ainda de dicas aí quentíssimas, excelente para vocês. Vamos em frente. Então olha, em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original é em metro cúbico, cuidado ali que está dando em centímetros cúbicos, e está perguntando em metro cúbico. É de... Então, vamos pensar no seguinte, 1:400, então significa que para cada 1 centímetro, no desenho você tem 400 na realidade, tá? Então nós temos assim, o volume 25 centímetros cúbicos está para um volume total, vamos colocar assim. Assim como o 1, né, porque o 1 representa o desenho e 25 é o volume do desenho. Assim como o 1 está para 400, 400 seria a medida real. Só que, gente, isso aqui é volume, é terceira dimensão. A escala é primeira dimensão, é linear. E o volume é terceira dimensão. Então você precisa pegar isso daqui e elevar ao cubo. Esse era o segredo, o primeiro segredo desse exercício. Esse exercício, assim, não que ele seja difícil, mas ele tem dois detalhezinhos importantes. O primeiro é esse. Se fosse a razão de proporção, se fosse entre áreas, você ia pegar essa constante, essa escala, e elevar ao quadrado, porque a área é segunda dimensão. Por isso que é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante, milímetro quadrado. O volume é terceira dimensão, é milímetro cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico. Então você eleva ao cubo. Então vamos lá que tem uns detalhezinhos ainda para eu comentar com vocês. Então 25 está para V, assim como o 1... Eu não vou fazer esse cálculo ainda não, só vou dar uma mexida aqui, que 400 é 4 vezes o 100. E 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Por que você está fazendo isso, Carlos? Porque senão o número vai ficar muito grande e vai ficar ruim de trabalhar. Então eu estou usando a notação científica potência de 10. Então agora eu vou fazer conta. 25 está para V, assim como 1 elevado ao cubo dá 1. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10 ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então 2 vezes o 3 dá 6, dá 10 elevado à sexta. E aí, princípio fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, V vezes 1 dá V, tá? E aqui vai ficar 25 vezes 64 vezes 10 elevado à sexta. O que eu fiz aqui, eu fiz esse produto aqui. Deixa eu voltar lá, pegar uma cor um pouquinho mais forte, senão vai ficar ruim para vocês enxergarem. Então, o que eu fiz foi esse produto aqui, Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Produto dos meios, que é o princípio fundamental das proporções. Então vamos lá, 25 vezes 64, 25 é 5 vezes 5, né? Então 5 vezes 64 dá 320, 320 vezes 5 dá 1.600. Vezes o 10 elevado à sexta centímetros cúbicos. Repara, gente, que o exercício está propriamente respondido, porque não tem uma outra combinação ali que vai levar a 1.600. Então tá pronto, é a alternativa C, tá? Agora o porquê? Só que lá não tem o 10 elevado à sexta e aqui tem o 10 elevado à sexta, Carlos. Por que está acontecendo isso? Porque ele está pedindo em metros cúbicos. Então, vamos converter em metros cúbicos. Então isso aqui, 1.600 vezes 10 elevado à sexta. O centímetro, ele é a centésima parte do metro, só que ele está elevado ao cubo. Então vamos trabalhar essa informação. Então eu tenho aqui 1.600 vezes o 10 elevado à sexta. Tá? E aqui o 100, gente, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, nós já usamos essa transformação aqui hoje. Por quê? Porque a hora que eu elevo ao cubo, tá vendo? Aqui eu tô tudo repetindo, 1.600 vezes 10 elevado à sexta. Lógico que dá para você ir fazendo direto, tô fazendo passo a passo para chamar a atenção de vocês, tá? Então aqui, 1 elevado ao cubo dá 1. 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência, 2 vezes o 3 dá 6, dá 10 elevado à sexta, e aí o m elevado ao cubo dá metros cúbicos.
E aí sim, aí você nota que você tem uma simplificação para ser feita aqui, porque você tem 10 elevado à sexta multiplicando e você tem 10 elevado à sexta dividindo, então corta. E aí o que restou para você foi 1.600 vezes 1, dá 1.600 metros cúbicos, que é o resultado esperado para a questão. Ok? Então tá aí, então fiquem atentos com essas duas dicas, essa conversão e a utilização aí dessa escala, dessa constante de proporcionalidade, que aí para medida linear você usaria 1 para 400. Se fosse área, você pega e eleva ao quadrado, porque área trata-se de segunda dimensão. Como é volume, você eleva ao cubo, porque é terceira dimensão. Fiquem atentos com esses detalhes. Galera, vamos em frente, vamos que vamos. Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento, de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4 por 4 por 4 é... Então, gente, ó, é analisar a figura. Então, ó, repara que nessa parte de baixo aqui, ó, nessa segunda fileira, olhando de cima para baixo, eu tenho aqui, ó, colocar 2 cubinhos aqui. Aqui precisariam entrar 2 cubinhos. Aí eu venho com uma fileira aqui, ó, para completar aqui na de cima, eu preciso de 4 cubinhos aqui, depois 3 cubinhos aqui, depois 2 fileiras com 1 cubinho. Então nós ficamos aqui na fileira de baixo, eu vou precisar de 2 cubinhos, depois em cima preciso de uma fileira aqui com 4, depois preciso de uma fileira com 3, depois precisamos de uma fileira de 1 e 1. Tá? Então 2, 4, 3, 1 e 1 já dá pra gente ter uma noção, tá? Porque essa aqui tá fora, porque eu só tenho uma na de baixo. Essa aqui tem 2, mas tá no sentido errado, tá? Então já eliminamos 2 alternativas, ficamos só com as outras que já dá pra matar. Mas dá uma olhada aqui, ó. Fiz a construção aqui pra vocês, eu reproduzi essa imagem aqui e completei aqui com o que tá faltando. Reparem, ó, nós precisamos de 2 peças, ó, 1, 2, depois 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3 aqui, 1 e 1, ok? Então, ó, destacando, tirando essa peça ali, ó, o que nós temos? Essas 2, fileira de 4, fileira com 3, depois 2 fileiras com 1, joga a gente na alternativa A. Perspectiva, tá, gente? Vista frontal, lateral, fiquem atentos, que é o caso que aparece aqui, que é outro estilo de exercício também que vira e mexe aparece nessas provas aí para vocês, ok? É simples, porém demanda uma atenção para não cair em peguinhas aí, em perspectivas aí errôneas, tá? Vamos lá, o próximo. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros. Tem bastante informação aqui. Então, raio interno igual a 2 metros e a altura interna igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, está lá na figura, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 m. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, tudo cilindro, né, gente? O reservatório central, os reservatórios auxiliares e os canos é tudo cilíndrico, com 0,10 metros de diâmetro, cuidado que aqui não está falando de raio, está falando de diâmetro interno, e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam.
assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Então, ó, presta atenção no seguinte, o que vai acontecer? Esse princípio dos vasos comunicantes, tá, gente? Esse reservatório central, ele tá cheio e todos os outros estão vazios. Deixa eu colocar uma figura aqui para representar isso para vocês. Reservatório central cheio, reservatório 1, 2, 3 e 4 vazios. A hora que a gente abre os registros, o que vai acontecer? O fluido começa a escoar pelos canos e começa a encher os reservatórios 1, 2, 3 e 4. Até que esses volumes aí, eles chegam numa altura que acaba se nivelando, eles se igualam, tá? Então vai acontecer mais ou menos isso, ó. Começa a encher os canos, começa a esvaziar o reservatório central e começa a encher os reservatórios auxiliares, até o momento que essas alturas elas se nivelam, elas se igualam, tá? Então, ó, como é que a gente resolve isso? Nós resolvemos isso dessa maneira aqui, ó. Nós temos que verificar, ó, que o volume no reservatório central, né, ele é igual depois, né, esse aqui ele sozinho. Então o volume do reservatório central, ele vai ser depois numa outra situação igual ao volume no reservatório central que sobrar, mais o volume dos reservatórios auxiliares, que todos são iguais entre si. Então eu posso multiplicar aqui, ó, então 4 vezes o volume dos reservatórios auxiliares, tá? Porque todos são iguais entre si, né? Raio interno 1,5 m e altura 1,5 m. E mais o volume que você tem nos 4 canos, que todos são iguais entre si também. Então, ó, então o que nós temos? Qual é o volume do reservatório central a princípio? Princípio de Cavalieri, todos πr² vezes H. Tá? Tudo cilindro, tá? Então reservatório central, reservatório 1, 2, 3 e 4, e os canos também são cilíndricos. Então vamos lá, ó, πr². Então o raio do reservatório, ó, raio interno 2 metros. Então, ó, π vezes 2 elevado ao quadrado vezes a altura, que é 3,30. Então vezes 3,30 metros. Isso aqui é igual ao volume que vai ficar nele. O que vai ficar o volume que vai ficar nele? Vai ficar π raio elevado ao quadrado vezes agora uma altura. Que essa altura vai ficar igual para todos. Do reservatório central, do raio 1, do reservatório 1, 2, 3 e 4. Então, ó, mais 4 vezes o volume nos auxiliares. O que é o volume dos auxiliares? π também. Raio elevado ao quadrado. Qual que é o raio dos reservatórios? Raios internos e alturas 1,5 m. Então, vezes R elevado ao quadrado vezes H, que é o que nós estamos procurando. Tá? Mais 4 vezes o volume do encanamento. Tá? E o que é esse volume do encanamento? Esse aqui nós sabemos calcular, porque é π raio ao quadrado. Cuidado que, ó, é raio, é aquele da diâmetro. Então, se o diâmetro é de 0,10 metros, a metade de 0,10 é 0,05. Então, é R ao quadrado vezes o H. O que é a altura deles? A altura deles nós vamos considerar como esse comprimento, que está chamando de comprimento ali, vezes 20. Ok? Vamos trabalhar essas informações. Vamos fazer bastante conta aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3,30, 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 0,30 dá 1,20, é isso? Então 13,20. Então aqui, ó, 13,20 π é igual a 2 elevado ao quadrado é 4, então é 4π vezes o H mais 1,5 elevado ao quadrado, tá? É 15 elevado ao quadrado, 15 vezes 15 dá 225, então dá 2,25. 2,25 vezes 4, 2 vezes 4 dá 8. 0,25 vezes 4 vai dar 1. 8 mais 1, 9πh. Mais, aqui que é mais trabalhoso, acho que para vocês, mas vamos em frente, 0,05, 5 elevado ao quadrado dá 25, só que tem duas casas decimais, então eu vou ter duas casas decimais num fator, eu vou ter duas casas decimais no outro fator.
Então, esse resultado aqui, ó, vai dar 0,0025, ok? E a hora que você multiplica isso aí por 2, isso daqui vai dar 0,05, ok? Porque você multiplica por 20, não por 2. Porque você ganha uma casa decimal por conta desse zero, então você ganhou uma casa decimal, então você pula aqui para os centésimos. E aí 2 vezes 25 vai dar 50, então eu não preciso desse zero depois, certo? E a hora que você pegar isso daqui, esse resultado, você vai multiplicar por 4, 4 vezes 5 dá 20, então ele vai ganhar essa casa decimal, certo? Ok? Então isso aqui vai dar mais 0,20 pi. Ok? Certo, gente? Então, ó, vamos lá. Então, ó, todos esses estão em função de π. Então eu posso dividir por π aqui, divido por π aqui, divido por π aqui, divido por π aqui. Repara que isso aqui é um número puro, tá? Não depende de letra. Então eu posso subtrair em ambos os lados da igualdade. Então, olha o que nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar com 13,20 menos 0,20 é igual a 4H mais 9H são 13H. 13,20 menos 0,20 dá 13. 13 é igual a 13 vezes o H. Ou seja, vamos deixar na maneira que fica mais confortável para vocês. 13 vezes a H é igual a 13. Então 13 vezes quanto vai dar 13? É só pegar 13 e dividir por 13 vai dar 1 em metro. 1 metro. Então, gente, ó, tá aqui a alternativa para esse exercício, a alternativa D. Um exercício delicado, a interpretação dele, enxergar. Essa imagem, essa figura aqui, fica bem representativo isso daí para vocês. O conceito aí de vasos comunicantes, que tem a ver aí com física também. Então é um exercício bem conceitual, com cálculos aí já um pouquinho mais amplos, vamos falar assim. Então eu acredito que é um exercício já um pouquinho mais delicado. Mas fica atento porque são exercícios importantes também. Você garantindo os exercícios fáceis, médios e alguns exercícios mais delicados é extremamente importante para a sua pontuação, ok? Então tá aí, fica mais essa dica aí importante desse exercício muito importante para vocês. Certo? Vamos lá. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até uma altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros. Então, ó, a altura está a 8, essa informação está lá na imagem, na figura. Essa informação não está lá. É importante para a gente, essa informação é muito importante para a gente, vamos destacar. Então, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas, elas afundam. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções. Então, se ele quer o número mínimo de bolinhas, então ele quer a altura mínima, que é 15. Então, vamos lá. Nós temos essa situação aqui. Nós temos essa altura aqui de 8 centímetros. Tá? Eu tenho 8 centímetros aqui. A nossa base aqui é 3 centímetros e aqui 4 centímetros. É tudo igual. O que vai acontecer? Eu quero elevar isso a 15 centímetros. Então eu estou jogando bolinha. Jogo bolinha, esse fluido vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E ele tem que chegar a uma altura de 15 centímetros. Cuidado, tá, gente? Que, ó, para chegar numa altura de 15 centímetros, ó, nós precisamos deslocar 7 centímetros de água. Então o volume que nós precisamos calcular, tá, que são os volumes dessas bolinhas aí, é o volume, não é o volume total dos 15 centímetros, só o volume que nós deslocamos de água, ok? Então, ó, essas 8 esferas, então o volume das esferas tem que ser igual ao volume de água deslocado. Isso é muito importante, que nós só vamos calcular esse volume levando em consideração essa altura, tá? Então aqui continua 3 e aqui continua 4. Tá? Então nós temos aqui
Volume das esferas. Então, cada esfera tem 6 centímetros cúbicos. Então, é 6 vezes o número de esferas, que é a pergunta do exercício. Isso aqui tem que ser igual ao volume de água deslocado. O volume de água está num paralelepípedo. Então, ó, a área da base, que é 4 vezes 3, vezes a altura, que é 7. Certo? Então, ó, 6 vezes o N é igual a 3 vezes 4, dá 12. Não vou nem multiplicar 12 por 7. Por que, Carlos, que não vai multiplicar 12 por 7? Porque, olha, o 12 ele é divisível por 6. Divide por 6 aqui, divide por 6 aqui, sobra 2. E aí o N vai ficar igual a 2 vezes o 7. N é igual a 14 bolinhas no mínimo. É o que ele quer, é colocar o mínimo. 14 bolinhas é o suficiente para suspender 7 centímetros. 8 mais 7 chega nos 15 centímetros que ele pede. Ou seja, a alternativa A é a alternativa para esse exercício. Certo? Fica muito atento, tá, gente? Não precisei usar, tá, para o cálculo do volume esses 8 centímetros. Eu precisei considerar esses 8 centímetros só para saber que de 8 para 15 faltam 7. Mas na verdade o que foi importante para a gente para o cálculo de volume foi apenas os 7 centímetros. Ok? E vamos lá, vamos encerrar nesse exercício essa etapa nossa aí, tá? De geometria espacial, essas dicas de geometria espacial. 3 pessoas, X, Y, Z, compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie que serão cultivadas em vasos de diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4.000 decímetros cúbicos. Então vamos lá, 4.000 decímetros cúbicos. O vaso da pessoa Y tem capacidade de 7.000 centímetros cúbicos e da pessoa Z tem capacidade de 20 litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura, já as plantas que estão nos vasos X e Y têm, respectivamente, alturas medindo 120 e 900 milímetros. Então aqui é para Y e ali é para Z. O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura são, respectivamente, os... Então, ó, vamos analisar separadamente. Ó, capacidade. Gente, isso aqui é simplesmente conversão de unidade. Fica atento a isso. Capacidade, ó, X. Então, X tem 4 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico, gente, é equivalente a 1 litro. Então, esse daqui tem capacidade de 4 litros. Tá? Já o da pessoa Y, vou puxar um pouquinho mais para cá, ó, Y tem 7.000 centímetros cúbicos. Gente, cada 1.000 centímetros cúbicos, né, cada centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, a 1 mililitros. Então, 1.000 centímetros cúbicos representam 1.000 mililitros. Então, isso aqui, ó, é equivalente a 7.000 ml, 7.000 mililitros. Porque cada centímetro cúbico tem a capacidade de armazenamento de 1 ml, 1 mililitro. E cada litro tem 1.000 ml, então nós estamos falando aqui de 7 litros de capacidade da pessoa Y. E a pessoa Z já está pronto em litros, ele já fala que é 20 litros. Ou seja, ele quer o vaso de maior capacidade. Então, o vaso de maior capacidade, nós já temos essa informação aqui, ó. O vaso de maior capacidade é o do Z. Então, ó, já podemos eliminar as alternativas A e já podemos eliminar as alternativas B. Porque ele fala, primeiro é a capacidade, então primeiro teria que ser o Z. Então, ou só pode ser C, D ou E as alternativas. Vamos avançar, vamos analisar as alturas agora, então, ó. Então, aqui, ó, alturas. Tá? Então, aqui, capacidade e aqui, alturas. Pessoa X tem uma planta de 0,6 metros de altura. Cada metro tem 100 centímetros. Então, multiplica por 100, isso aqui é igual a 60 centímetros. A pessoa Y tem uma planta com a pessoa Y, é o que vem primeiro, 120 centímetros. Está pronto. E a pessoa Z tem 900 milímetros.
Então, ó, cada centímetro é equivalente a 10 milímetros. Então, para converter milímetros para centímetros, é só dividir por 10. Então, isso aqui é equivalente a 90 centímetros. Ou seja, a planta com maior altura é a planta da pessoa Y com 120 centímetros. E aí matou o exercício. Então nós temos a Z para a primeira e a Y para a segunda. Z maior capacidade e Y maior altura. Esse valor e esse valor. Aí envolvendo conversão de unidades. Certo, gente? Tranquilo. Tranquilo, algumas coisas tranquilas, outras nem tão tranquilas assim. Mas o importante, gente, é que vocês tenham acesso a essas informações, a essas dicas, recordar a memória, para que vocês tenham realmente um bom empenho. E às vezes algumas coisas, às vezes não lembra mesmo, ou às vezes algumas coisas não viram, algum detalhezinho que acabou não sendo visto, não sendo levado em consideração. Certo? Então tá aí, um belo levantamento a respeito de geometria espacial. Vamos dando sequência, força nesses estudos, estamos chegando. Tá chegando o nosso momento, o momento de vocês. Bons estudos, até os próximos vídeos, que tem bastante coisa ainda para ser visto. Grande beijo, beijo no coração, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia e tudo de bom. Até mais, gente.